Olha, no final das contas, quando você realiza muitas projeções em corpo astral e em corpo mental, em algum momento você vai ter muito mais conhecimento sobre o universo do que a gente tem com os limites físicos, né? Que a gente procura tudo, a gente quer bater no casco da nave extraterrestre. Essa é a coisa do ser humano nesse nível que a gente está, né? Tem que bater no casco, tem que ver o extraterrestre dando tchauzinho da janelinha, né? A gente, eh, isso é uma coisa que, não, do meu ponto de vista, ainda é uma visão nossa. Estou no meio da turma toda, mas é muito limitada, né? Aí quando você começa a fazer muito trabalho por experiência própria, né? Não de os outros contarem, porque quando o outro conta, aí já a coisa já vem maquiada pelos processos emocionais que cada um de nós tem, né? Então não acho que isso seja legal. Mas as experiências que eu fui tendo, né, de projeção astral, até conseguir ter contatos ao nível de contatos com extraterrestres, elas foram coisas muito sérias e muito produtivas, né? Então eu não fiquei naquela coisa de alguém contar e eu recontar, né? Mas de ter a própria experiência é importante. E isso é óbvio que no começo, a primeira experiência que eu tive na minha vida, eu era muito garotinho, e eu vi uma nave extraterrestre, e eu contei isso já até não sei, eu acho que eu contei no YouTube e já contei isso em palestras. Ela devia estar uns 30, 35 metros de altura, era uma nave discoide, embaixo dela haviam, eu lembro bem disso, né? Tinham eram meia bola, né? Eram 3 meia bolas, né? E ela se deslocava sem fazer nenhum tipo de ruído. O deslocamento dela era um deslocamento linear. A única coisa que eu me recordo muito bem disso é que ela fazia um bzzz, uma coisa nesse nível, muito baixo. E ela se deslocava lentamente, e eu fiquei observando aquilo, eu fiquei extasiado. Eu lembro que a minha casa tinha um corredor grande, eu saí correndo para subir no muro para continuar, porque ela passou por cima do telhado, né? E aí eu acompanhei, fiquei olhando, depois eu saí da minha casa, saí correndo pela rua, dei a volta no quarteirão e eu avistava longe. Eu falei, nossa! Então essa foi uma experiência que como eu presenciei, ninguém me contou, é diferente, é muito diferente, né? Foi muito próxima a nave. Depois eu fiz vários avistamentos. Mas com toda certeza, né, uma das coisas que a gente precisa parar de fazer para criar problemas para nós, porque nós ficamos nos incitando e transferindo para as consciências, todas que estão à nossa volta, né, o que nós somos, são as nossas raivas, os nossos ranços, né? Nós trabalhamos com o medo o tempo todo, ao invés de trabalhar, né, com as coisas tranquilas e boas. E é óbvio que consciências que atravessam o universo, né, e eu estou falando agora de zeta retículos, eles não vão chegar aqui na Terra e bombardear esse planeta, que esse planeta é tão primitivo, né, que se eles quisessem fazer alguma coisa, esse mundo não resistiria, né? Eles não precisariam fazer esforço nenhum a não ser desligar toda e qualquer coisa que fosse elétrica ou eletromagnética. Quem tem conhecimento de energia sabe que isso é muito fácil de se fazer. Ninguém precisa jogar uma bomba em ninguém, porque nada vai funcionar, né? Então, mas não é isso que acontece, né? E o que eu vejo sobre as consciências zeta retículo primeiro, que a condição delas é uma condição bem mais avançada que a nossa, e elas não trabalham ao nível dos chakras baixos, né? Depois, além de elas trabalharem numa linearidade energética, né, muito grande, e a visão delas ser muito superior à nossa em qualidade, né? E isso a gente tem exemplo aqui na Terra, um gato vê 10 vezes melhor do que a gente, né? Por isso que ele enfrenta uma serpente, né?
a gente sai correndo, né? Todos os animais saem correndo, mas ele enxerga com uma nitidez. A percepção que a gente pode ter das coisas, quanto maior ela é, muito mais condições a gente tem de fazer rumos mais tranquilos, mais, né, mais equilibrados. Mas, com certeza, né, pelo fato dessas consciências não serem consciências belicosas, e sim consciências tranquilas, muitas delas já reencarnaram aqui na Terra numa condição, até relatei isso para uma pessoa, para um amigo meu, eu não costumo fazer isso, né, e depois relatei para o pessoal do próprio centro de estudos. Muitas delas tiveram que reencarnar e trabalhar em instituições que pudessem protegê-las, né? É isso. Daí você vai ver que algumas pessoas, por exemplo, religiosas, produziram coisas boas. As que não produziram coisas boas não tem nada a ver. Mas você vai ver que elas lutaram para fazer esse mundo melhor, né? Eram pessoas religiosas e protegidas de alguma forma por uma associação, uma instituição, uma crença, né? E no fim, algumas delas foram aniquiladas, né? Mas é uma tentativa de você se relacionar com o mundo, né, escudado por isso, do que você sair de peito aberto. Então, você vai ver muitas consciências protegidas por religiões, por seitas, por filosofias, em que as pessoas, de uma certa forma, cuidavam delas, né? Em algum nível se cuidavam, né? Isso é uma coisa que eu aprendi fazendo projeções astrais em corpo mental e tendo contato com esse tipo de consciência. Mas falar isso também é até temeroso, né? A gente falar esse tipo de coisa em público, porque cada um, já tem tanta gente falando sobre isso e cada um tentando defender o seu ponto de vista, que esse meu ponto de vista é apenas mais um e eu não tenho a mínima intenção de que alguém acredite nele, não tenho mesmo. Eu vou continuar trabalhando, que eu acho que a única coisa que se pode fazer nesse planeta é continuar trabalhando. Continuidade, mas sempre consciente de que se você errar, você vai ter que rever. Isso eu acho que é fundamental para a gente, né? Não, você nunca erra, você sabe tudo, você afirma as coisas como se elas fossem verdadeiras. E eu creio, né, que nenhum de nós aqui nesse mundo, por mais evoluído que seja, vai afirmar as coisas com 100% de certeza, devido ao tamanho do nosso universo e dos bilhões de variáveis que existem. E a gente ser tão pequenininho, né? Nós estamos procurando uma verdade do nosso tamanho, não a verdade universal. Não dá para procurar a verdade universal enquanto a gente for desse tamanho. Então, quando eu estou falando alguma coisa sobre esse assunto, eu sei que a cada dia a gente vai rever de uma forma diferente, né? Nós vamos aprendendo com a vida, vamos aprendendo com as nossas experiências, né? A gente não pode nascer no chakra básico e morrer no chakra básico, como a maioria da população da Terra morre, achando que é o máximo, né? Porque ali você é na força, é no egão, é maltratando o outro, é submetendo, é humilhando, né? É assim que... Isso não é evolução. Isso aí realmente é uma situação que eu considero miserável, né, do ser humano. A gente tem que sair disso. Nós temos que ter condições de ser verdadeiros e não precisar nos esconder através de palavras mentirosas, né? E pior, convencendo os outros de que a gente é certo, né? A gente faz isso. Então, acho que não é esse o nosso caminho. Agora, para entender mais sobre extraterrestres, né, sobre essas aparições que a gente vê, muitas delas, inclusive, eu tive com pessoas do lado que a gente observava juntos, né? Eu tive uma situação no Rio de Janeiro, né, em que eu estava com um amigo e nós ficamos por 40 minutos observando uma nave que fazia todos os movimentos, se aproximou, se afastou e a gente ficou ali parado. Aliás, nós tivemos que nos deitar no chão para poder observar, porque nós ficamos cansados de ficar de pé. Ficamos deitados olhando. E ele falou,
puxa, mas isso é inquestionável, né? Eu falei, do jeito que está acontecendo porque a movimentação desse veículo, ele não é terrestre, né? Ele se movimentava para cima e para baixo, para os lados, e com deslocamentos muito rápidos, né? Fazendo mudanças de trajetória de 90 graus, quer dizer que uma nave humana não faz isso, né? Uma nave humana tem que se aproveitar do ar, do vento, da atmosfera para poder usar aerodinâmica, né? Uma nave dessas não precisa disso, né? Então, isso foi um dos avistamentos, mas eu vi centenas de avistamentos, né? Mas a história toda é que lá pelos meus 17 anos, mais ou menos, 18, né? Estou mentindo. Estou mentindo. Foi mais ou menos pelos 20 anos de idade que eu tive uma primeira experiência dentro de uma nave extraterrestre. Foi uma experiência muito rápida, né? Porque eu fiz um avistamento, eu fui até o local onde estava a nave, e quando eu me aproximei foi aquele zumbido, aquela vibração, e eu atravessei a nave, né? Porque eu também não tinha tanta experiência para fazer algumas coisas, e aquela coisa, deixa eu olhar bem rápido, né? E saí do outro lado e fiquei flutuando, e a nave ela tinha um potencial de energia que vibrava todo o meu corpo astral. Então, não é uma brincadeira, até porque ela acelerou os meus chakras, porque tudo é energia, e eu tive que me afastar dela. Depois disso eu fui aprendendo a lidar com esse tipo de energia, mas isso é uma coisa real, não é uma coisa que você fala, puxa, aí você pode até pensar, mas eles não te detectaram? Claro que eles detectaram. Eu tenho certeza disso, você sente o que acontece. Não dá para você transitar dentro de um campo energético com consciências tão avançadas que elas não saibam. Elas estão te vendo muito melhor do que você enxerga o mundo físico. Muito melhor. Quem transita na multidimensionalidade com um veículo é porque conhece muito mais de energia, né? Então, por isso que eu fico falando que a gente fica criando extraterrestres horríveis, aí cheios de garras, porque nós somos isso. Nós somos isso. Cheio de medo, monstros, né? Imagina, será que não é diferente essa história? Nós não conseguimos, a gente vai daqui até a Lua, vai daqui até a Marte com alguns artefatos que ainda são primitivos, né? A nossa tecnologia para nós é maravilhosa, mas é bem primitiva. A grande tecnologia, eu posso dizer, é o nosso corpo astral. Eu não tenho dúvida disso. É uma grande tecnologia. Talvez não seja a melhor que exista, né? Porque a gente não pode dizer isso é o máximo, né? Mas, com certeza, é uma tecnologia avançadíssima, onde você pode se deslocar para qualquer lugar que você quiser. E se a gente falar de corpo mental, que é um veículo muito mais sofisticado, né? Aí você pode ir mais longe. Só que o entendimento que você tem nesse nível é muito alto. E aí eu volto a dizer, né? Se você tiver contato com uma consciência zeta reticuli, você vai descobrir que não é nada disso que a gente está falando, né? Não é mesmo. Consciências zeta reticuli não estão aqui para destruir. E ajudam, eu penso até que tentam ajudar a nós que somos ignorantes. E nós atrapalhamos até a ajuda que fazem para a gente. É isso, né? Talvez eu volte a falar desse assunto, porque esse assunto as pessoas acham fantástico, né? Mas eu diria que aqui na Terra está cheio de consciências de fora e a gente só precisa abrir o coração para aceitar primeiro os nossos semelhantes, que nós não conseguimos fazer isso por sermos ignorantes, né? E depois aceitar tudo que existe no universo para que a gente consiga criar uma comunidade de felicidade, luz e evolução.